Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitado, nossa força e nossa luz, nos conduz pelos caminhos da esperança, da justiça e da paz. Amado ouvinte da nossa diocese aqui de Formosa, queridos ouvintes de outras localidades, celebramos hoje o 30º domingo do tempo comum, também o domingo das missões. Hoje é o dia que a gente faz aquela oferta especial pelas santas missões, no ofertório da missa, em favor das nossas missões abertas em lugares difíceis desse mundo, onde os missionários vivem desta oferta que os católicos realizam em todas as igrejas do mundo. E você não vai deixar de fazer a sua oferta pelas missões no dia de hoje. Que o seu domingo seja na luz, que você e sua família tenham uma excelente participação na Santa Missa hoje e que nós possamos rezar pelos missionários, pelos frontes missionários em diversos lugares do mundo, para que os missionários sejam fiéis à Igreja, fiéis à tradição da Igreja, fiéis à Sagrada Escritura e ao magistério autêntico da Igreja. Que os nossos missionários não sejam dominados pelas ideologias ou por teologias missionárias vesgas, que não centra a missão na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem para nos salvar. A missão da Igreja é apresentar Jesus como a única fonte de esperança e de salvação para este mundo. Nós damos sequência à meditação de ontem sobre o vício da indiscrição. Portanto, a alma que queira conservar as graças recebidas e aumentar seu caudal, há de cuidar com muito recato da divina pomba, tão pura e delicada, afastar toda luz e todo ruído exterior, construindo uma cerca e uma porta fechada a 7 chaves, onde só pode entrar com plena liberdade o diretor espiritual. O diretor espiritual deve conhecer uma alma até o mais profundo das suas dobras mais ocultas. Também deve penetrar com profundo respeito e grandeza na morada interna onde habita o Espírito Santo da verdade. Com muita finura, o diretor espiritual deve tocar essas regiões santas, dando graças e louvando a Deus, que assim se digna abaixar-se tanto com a pobre criatura. O diretor espiritual deve recolher e guardar até as migalhas que há nesses santos lugares das almas puras. Deve santificar-se para cumprir a santa missão que lhe foi encomendada. Eu, nesses casos, de certa maneira ponho-me, disse Jesus a Conchita, obediente, abaixo dos diretores, como no sacrifício da missa. Aqui também dependo dos diretores e cedo-lhes o lugar, agradando-me que a alma obedeça primeiro a eles que a mim mesmo, e me sujeito às leis dos homens por mim inspiradas. Quanta santidade deve então reinar nos corações dos diretores espirituais. Devem ser um reflexo vivo do Espírito Santo, devem ser perfeitos como o meu Pai Celestial é perfeito. Isso é o que deveria ser os diretores espirituais e não são. Pedirei contas com severidade desses exímios cargos que não souberam desempenhar de maneira devida. Os remédios para a indiscrição comum são a prudência e o silêncio. O remédio para a indiscrição espiritual é o santo e completo ocultamento de todo olhar humano, a não ser em casos muito raros e determinados. E ainda nesses casos particulares, a alma há de se revelar para uma pessoa escolhida, reta, prudente, discreta e espiritual. Esses são os únicos remédios contra a indiscrição.
as almas que não queiram pôr-se em iminente perigo de perder as graças recebidas, hão de praticá-los ao pé da letra. Desgraçada alma indiscreta, não sabe nem pode valorizar os tesouros riquíssimos que perde. 1000 vezes bendita a alma recolhida que, silenciosa e oculta, passa pelo mundo sem que este passe por ela, com um selo nos lábios e outro no coração, que se rompem só na eternidade, feliz e à espera. Veja, prezado ouvinte, quanta riqueza, quanta beleza nós podemos tirar dessas meditações da Beata Conchita sobre a indiscrição que requer que a alma seja comedida, silenciosa, prudente, orante, uma alma lapidada pela graça de Deus através da direção espiritual. E aqui a gente lembra quão difícil é achar um diretor espiritual. Quão difícil achar o sacerdote que tenha tempo e disponibilidade para a direção espiritual. Eu vejo a luta dos padres, dos meus padres aqui na diocese, para atender a demanda da direção espiritual. Nunca o mundo precisou tanto de bons diretores espirituais e nunca a igreja foi tão fragilizada na ausência deles. Nós não temos suficientes sacerdotes, diretores espirituais para atender tantas demandas de almas sofridas, almas que precisam realmente de cura, de abertura ao Espírito Santo. Eu digo para você, seminarista, pense nisso, aprofunde a sua espiritualidade para se dedicar ao atendimento das pessoas. E aos sacerdotes, a gente recomenda, faça de tudo para dispensar um bom tempo para a direção espiritual. Aprofunde esse tema, viva essa graça, coloca o teu espírito na estrada da perfeição para bem ajudar aqueles que querem seguir a mesma meta, alcançar a discrição e não viver a indiscrição. Almas puras, profundas, abençoadas, que precisam das graças necessárias para viver os mandamentos de Deus. Como isso é importante para nós. Como é importante esse trabalho para que a nossa vida interior, a nossa vida espiritual, ganhe cada vez mais relevância nesse cômputo geral da vida espiritual de um bom católico. Eu creio, prezado ouvinte, que nós temos tudo para alcançar esses bens celestes. Mas depende de mim, depende de você, depende da nossa abertura, da nossa consciência da necessidade do arrependimento dos nossos pecados, da confissão dos mesmos e da emenda de vida, que não é uma coisa fácil de se fazer, de realizar. Mas a gente pode, nessa busca constante do aprimoramento espiritual. O mundo aí fora quer nos empalidecer, quer nos adoecer nas misérias, mas nós queremos ser sadios de corpo e de alma para melhor servir, amar e adorar ao nosso Deus. Que Ele nos livre dessa miséria do vício da indiscrição. Nesse dia das missões, dia que nós rezamos mundialmente pelas missões e pela obra pontifícia da Sagrada Infância, a liturgia de hoje é uma riqueza. E na aclamação ao Evangelho de hoje, que certamente o cantor, na aclamação do Evangelho, vai cantar o Aleluia e depois cantar esse texto da 2 Coríntios 5:19, nós temos aqui um indicativo. Ensina-nos o apóstolo. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Veja a grandeza desse versículo. O autor da missão é Cristo. A missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é homem que se faz Deus, mas Deus que se fez homem,
foi reconciliar o mundo nele com Deus. Ele confia-nos a sua palavra, o seu evangelho. E esta palavra de nosso Senhor, o seu evangelho, o seu ensinamento, é uma palavra da reconciliação. É a palavra que hoje nos salva. Todos nós cristãos, nós católicos, precisamos desta clareza na nossa vida espiritual, da necessidade de vivermos o caminho da nossa salvação eterna. A salvação vem de Jesus e o combate aos vícios, aos defeitos do nosso temperamento, os defeitos do nosso caráter, nós temos na palavra de Deus essa força, essa luz singular, poderosa, extraordinária. E eu quero te convidar, no dia de hoje, a chegar um pouquinho mais cedo na igreja, fazer um momento de adoração, de intercessão pelas missões da igreja no mundo todo e por você, prezado ouvinte. Agradeça pelo seu batismo, pois através desta graça do seu batismo, você se torna também um participante na missão de Cristo, na missão de anunciar, de proclamar esta palavra viva que liberta, cura e salva nossas almas. Nós estamos num tempo de complexidade, um tempo marcado pela ausência de Deus, por tantas ideologias e misérias que atentam contra a vida desde a sua concepção até o seu declínio. Nós vivemos esse tempo de uma cultura de morte que impera, destruindo as vidas, destruindo a família, impondo cerco à liberdade. A gente está vendo isso no Brasil, como a liberdade de expressão está sendo perseguida. Como nós estamos vendo esse cerceamento autoritário que vai entrando, quebrando todos os direitos constitucionais e tentando tirar a liberdade. Daqui a uns tempos vão tirar a liberdade das nossas igrejas, como já está sendo feito em tantos lugares. Que Deus nos livre, que o Cristo vivo, centro da missão, nos ajude a viver sob a proteção do nosso Deus e Pai. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, abençoe todos os missionários do nosso mundo, abençoe nossas paróquias que hoje celebram o Dia das Missões, abençoe todos aqueles que vão ofertar pelas missões, abençoa, Senhor, os que estão longe do Brasil, enviados em missão, em lugares difíceis e exigentes. Santifica, Senhor, os nossos missionários, com a força da Tua Palavra, com a unção do Espírito, para que possam, cheios da graça, cheios das bênçãos, levar esses dons espirituais aos corações que ainda não os conhecem. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe Missionária, venha sobre você, prezado ouvinte, sobre a sua paróquia, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenha um abençoado domingo da missão e um abençoado trabalho missionário na sua paróquia e um abraço especial para todas as crianças da infância missionária, de todas as crianças do mundo, sempre amigas. Até amanhã, se Deus quiser.